Olá a todos, eu sou o Ricardo do blog rbtech.info. Estamos iniciando mais uma aula de Foundation para iniciantes e na aula de hoje falaremos sobre botões, tanto em formatos de link como em formato de formulário também. Para iniciar nossa aula, então, vamos pegar aqui o nosso arquivo. Pode ser o nosso arquivo base aqui ou o nosso arquivo da aula 1, tanto faz, ou até mesmo da tipografia que a gente fez na aula passada, indiferente. Vou pegar o da última aula então aqui para facilitar. Vou dar um file, save as. Vou dar o nome dele aqui de 04 botões e vou salvar ele aqui. Agora eu vou apagar uma boa parte do conteúdo aqui. Vou apagar essa parte inicial aqui, ó, essas duas primeiras linhas aqui. Vou deixar aquela onde é que tinha as nossas listas, tá? E vou apagar o que tem depois das listas aqui também. Então vou deixar uma linha, uma única row, que é onde tinha as nossas listas. Aqui, ao invés das listas, a gente pode tirar fora isso daqui, que a gente vai fazer exemplos aqui então de botões ao invés de listas na aula de hoje. Vamos apagar fora as nossas listas. Ok, tudo apagadinho. Temos então aqui 4 blocos de 3 colunas cada um deles. Vou criar aqui o meu primeiro linkzinho, vou fazer aqui um A, href, colocar um link cego aqui só para exemplo, né? E vamos colocar aqui botão pequeno no primeiro. E vou duplicar ele. Opa, esqueci de um enter aqui. 1, 2, 3. Vou ter um total de 4. Botão pequeno, botão médio, botão normal e botão grande. Vou ter esses 4 exemplos aqui na minha primeira coluna. Como é que eu faço para isso aqui virar um botão? Se eu vir aqui na minha página agora, eu vou vir no meu localhost aqui, vou abrir o arquivo da aula 4. Olha só o que eu tenho aqui, ó. Tenho um do lado do outro, somente com links, tudo normal, sem fazer nenhuma distinção. Tem 4 links, um ao lado do outro. Como é que eu faço então? Eu adiciono classes nos meus links. Então eu vou colocar aqui uma class. Vou colocar que tipo de botão que eu quero. O tiny é o pequeno. E vou dizer que ele é para ser um button. Então, tiny button. A minha segunda opção aqui, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui uma class small, que é o normal aquele, né? E button também. O meu tamanho normal aqui, então, class medium e button. E o último, que é o grande, então vai ser large, class, large e button. Feito isso, vamos lá na nossa página, vamos atualizar e olha o que virou aí os meus itens. Ó, um botão pequeno, médio, normal e um grande. Eu só vou colocar uma quebra de linha aqui depois de cada um deles aqui. Colocar um BR aqui depois de cada um dos 3 primeiros, só para garantir que cada um fique numa linha. Ok, agora sim. Na verdade podia ser até 2 BR, né? Só para ele dar uma diferenciada aqui. Ou então até um P. Colocar aqui cada um dentro de um parágrafo vai ficar melhor. Só para a gente dar uma separada nisso daqui. P aqui. E fecha o P lá no final. Então fechar um P depois de todos. E abrir um P na frente de cada um deles aqui. Só para dar uma separadinha neles. Olha só, botão pequeno, médio, normal e grande, certo? Tenho essas possibilidades. Além disso, eu posso adicionar outras classes nesses botões, dando um estilo diferenciado. Por exemplo, aqui eu tenho um large button e eu posso colocar, por exemplo, radius. O que a classe radius vai fazer? Olha só, arredondou um pouquinho os cantos. E eu posso colocar também a classe round. O round vai fazer ele virar com os cantos 100% arredondados. Então são essas as possibilidades que a gente tem aí para fazer os botões através do Foundation.
Eu vou duplicar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar esses parágrafos aqui, vou duplicar eles, vou colocar aqui na segunda. Aqui eu vou colocar Tiny Button. E daí eu vou colocar aqui uma classe adicional, que eu vou colocar é o Success, com 2 Cs, Success, em todos eles. Vou tirar esse round aqui, vou colocar aqui o Success, vou tirar o radius aqui também, vou colocar o Success. O que isso aqui vai fazer? Essa classe Success, ela vai transformar os nossos botões em verdinhos, que são mensagens de sucesso, ok? Todos eles ficaram no tom de verde. Eu vou duplicar isso aqui de novo, vou pegar tudo aqui, vou copiar para o nosso terceiro item aqui, e no lugar do Success eu vou colocar um alert. Aqui alert em todos eles. Colei todos eles aqui e alert virou um botão vermelho. E vou duplicar tudo isso aqui de novo no nosso na nossa quarta coluna. Ao invés de alert aqui eu vou colocar secondary. Secondary. Vamos lá, colar em todos eles. Esse aqui é um tipo de botão mais padrão, digamos assim, que é um tom de cinza dele normal. Lembrando que você pode adicionar o round e o radius em cada um dos botões, tornando ele então com os cantos arredondados, né? Ou então só os cantinhos arredondados ou todo ele arredondado, como a gente viu aqui no nosso normal primeiro e aqui no grande, que é o radius. Então essas são as possibilidades de criação de botões que a gente tem. Basicamente são essas aqui para fazer botões individuais no formato de link. Lembrando que a gente fez aqui foi um link, né? Não foi um botão no tipo de formulário, só para ficar claro isso daí. Vou criar aqui mais uma div, class raw, que é uma linha. Vou criar aqui uma outra div class, vamos colocar aqui 12 columns. Ok, aqui vamos fazer o nosso conteúdo. Só para vocês verem a diferença entre os três itens. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou copiar aqui este primeiro aqui. Não, vou pegar o normal aqui. Este aqui, que é o botão normal. Vou colar ele aqui. Este aqui é um botão normal, só vou tirar aqui o round dele. Embaixo desse carinha aqui eu vou criar um button, certo? E vou adicionar uma class chamada button. Vou colocar aqui botão de form. E por último aqui eu vou criar então um input type igual a submit. Nesse type igual a submit, eu vou também colocar uma class button e vou colocar aqui um value botão de submit. Só para vocês verem a diferença entre esses três itens. Vindo aqui na minha página, olha só a diferença nós temos aqui, ó. Botão normal, que é um botão aquele com link que a gente criou. Aqui que a gente criou o botão normal, né? Olha só. Botão de form e botão de submit. Pode ver que ficou basicamente a mesma coisa. Os itens aqui não mudou nada a nossa representação. Então todos eles têm o mesmo estilo, ó, eles vão ficar nesse formato aqui. E para todos você pode então colocar aquela classezinha do round ou do radius para fazer os cantinhos arredondados. Aqui também eu vou tirar aqui esse medium, ó. Se eu tirar fora aqui, deixar só a classe button no meu botão normal, vocês vão ver que ele não vai mudar de tamanho. Então esse é o tamanho default. Se você criar só um botão, você não precisa definir que ele é um tamanho médio, que ele vai ser esse padrão de tamanho aqui, assim como dos formulários. Todos eles mantêm o mesmo padrão de tamanho. Se você só precisa definir se você quer um botão grande, médio ou pequeno, então. O normal é padrão, não precisa estar definindo ele. Economiza tempo aí no desenvolvimento, né?
Agora eu vou colocar aqui, vamos fazer o seguinte, vou colocar aqui 6 columns nesse carinha aqui, vou duplicar ele aqui, vou colar embaixo, nossos 6 columns, e aqui eu vou fazer assim, ó, eu vou abrir aqui uma UL, dentro dessa UL aqui eu vou abrir uma LI, e dentro dessa LI aqui eu vou colar esse botão normal que eu tenho aqui, ó, só um botão. Botão 1, eu vou chamar ele aqui, vou apagar esses dois extras aqui que eu tenho. Vou colocar aqui, o que eu posso colocar aqui? Mais dois desses carinhas aqui. Mais dois aqui, mais três. Botão 1 vai ter botão 2, botão 3 e botão 4. Feito isso aqui, o que eu vou fazer? Na minha UL, eu vou adicionar aqui uma class chamada button-group. E vou colocar também um radius, que é para ele ficar com os cantinhos arredondados. O que vai acontecer com essa minha UL? Olha só, vou atualizar minha página e eu tenho uma barrinha de botões. Olha só, então o button group é uma barrinha com os botões encostadinhos um do lado do outro ali. Um divisor entre eles, olha só que efeito bacana que fica. Diferente de aqui, ó, que é um botão do lado do outro, ele fica esse espaço em branco. Ó. Então o button group é esse grupinho aqui de botões que você pode estar utilizando, fica bem bacana para fazer barrinhas de navegação, inclusive, que você pode estar utilizando esse formato. Agora eu vou duplicar essa minha linha aqui, ó, que tem as duas colunas de 6 blocos, né? Essa primeira aqui eu vou tirar fora, essa parte central aqui. E aqui nesse button group eu vou tirar um botão fora, vou deixar só 3 botões, certo? Tem o button group, ele tem uma classezinha radius. Então isso aqui eu vou colocar aqui no primeiro item também. Então o que eu vou fazer? Olha só, além de ser um button group, além de ter a classezinha do radius, eu vou fazer o seguinte, eu vou adicionar uma classe chamada event. O que esse event vai fazer? Notem a diferença. Vamos ver aqui. Notaram que ele não mudou nada aqui, ó. Ele ficou da mesma largura que os outros 3 botões. Agora o que eu vou fazer? Ó? Vou adicionar uma classe aqui chamada tree-up. Vamos ver se muda alguma coisa agora. Atualizei minha página e olha só. Ele dividiu o meu espaço pelos 3 botões. Certo? Então, eu disse que ele é para pegar todo o espaço com 3 botões. Certo? Olha só, ele pegou todo o espaço das 6 colunas, enquanto aqui não pegou. Agora eu vou fazer um outro teste aqui. Ó, eu vou colocar aqui só essa classe tree-up. Vou atualizar a minha página e olha só, nada aconteceu. Eu coloquei tree-up, mas não aconteceu nada. Se eu coloco a classezinha event e daí os tree-up, ele vai ficar com o tamanho total também. Agora notem o seguinte, ó, eu vou colocar agora to-up ao invés de tree. Vou atualizar minha página e olha o que aconteceu. Ó. Ele mandou para baixo o terceiro botão. Então olha só que bacana isso aqui, quanta coisa que você pode fazer com esses itens aqui, utilizando tudo estilos básicos do Foundation. Vamos fazer mais um exemplo aqui. Agora eu vou pegar e vou duplicar aqui essa minha linha novamente. Vou abrir mais um espaço. Aqui eu vou fazer ele de 12 columns. Eu vou tirar essa segunda aqui de 6 columns. Aqui eu vou tirar fora. Vou deixar só uma com o tamanho total. Aqui eu tenho o item chamado button group, certo? E eu vou fazer diferente. Eu vou colocar 2 button group aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, vou tirar este even e o tree up aqui também, ó. Vou tirar fora, salvei aqui, vou atualizar minha página e olha só, aqui por causa dessa questão aqui ele está ficando um abaixo do outro, não, tá certo, um abaixo do outro por causa da UL ele mostra em bloco, então tenho aqui os meus itens, ó, aqui uma barrinha abaixo do outro. Eu vou trocar aqui só o nome, vou colocar aqui, ó, botão 4,
5 e 6. Só para diferenciar. Agora sim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que eu vou fazer agora? Tá vendo que ele está colocando um abaixo do outro, certo? Então eu vou fazer assim, ó. Eu vou criar uma div. Nessa div eu vou adicionar uma class chamada button-bar. Vou fechar essa div aqui no final, depois da minha última UL. Vou só arrumar a indentação, mais um tabzinho aqui e vou atualizar minha página. E o que aconteceu? Olha só, button bar eu criei uma barra com os botões separados por uma pequena margem entre cada um deles, certo? Mais dois exemplinhos ainda e a gente acaba com as opções de botões que a gente tem disponível aí. Acaba não, se você explorar você acha mais coisa lá. Mas eu vou duplicar aqui e vou mostrar mais duas opções para vocês. Six columns, eu vou fazer o seguinte, vou baixar um pouco o conteúdo aqui. Vou criar uma div. Dentro dessa div aqui eu vou colocar deixa eu ver como é que eu vou fazer. Uma class. Vou colocar aqui uma class. Entre aspas duplas eu vou chamar de larg, que vai ser um botão grande, vai ser um button e vai ser um drop down. Feito isso, fechou aqui a minha div. Dentro dessa minha div agora eu vou criar uma UL. Então o que eu vou estar fazendo aqui? Ó? Vou trazer para cá essa minha UL, colocar aqui dentro, ó, UL, arrumar a indentação. Vou tirar todas as classes que eu tenho na minha UL, para ele não pegar nenhum outro estilo aqui, só o L, LI. Vou tirar aqui a classe desses links também. Subitem 1. Vou duplicar ele aqui duas vezes. Subitem 2 e subitem 3. Vou tirar essas duas aqui que estão sobrando. Aqui nessa div, para facilitar um pouco, eu vou colocar aqui href igual, entre aspas duplas, vou colocar uma cerquilha para ver se eu consigo atalhar isso aqui sem precisar fazer um link. E aqui na minha six columns eu vou tirar essa UL que nós temos aqui embaixo, tirar esses espaços que estão sobrando. Então eu tenho uma div, larg, button, drop down. Vou lá na minha página, vou atualizar. Não escrevi nada na minha div, daí não tem como também, né? Aqui, ó, vou escrever. Drop down grande. Pronto. E olha só, drop down grande criou um botão grande com uma opção de drop down. Se eu deixar o mouse em cima, não acontece nada, mas se eu clicar, olha só, os meus itens aparecem. Se eu clicar de novo, esconde. Então eu tenho um drop down todo configuradinho, bonitinho, olha só o tamanho total aqui, com borda, com um efeito de over, tudo funcionando corretamente, simplesmente adicionando as classes corretas, porque CSS eu não preciso me preocupar. Vamos a mais um exemplo então. Vamos pegar esse conteúdo aqui dessas six columns, vamos colar aqui na de baixo, que está vazia. Colocar aqui larg. Vou colocar aqui o tipo alert, não, vou colocar success button, e aqui eu vou colocar uma outra classe chamada split e ainda o drop down, que é esse aqui, que é a parte que nós tínhamos antes. Então adicionei aqui um success e um split, foi a única diferença para o que a gente tinha aqui. Agora, nesse texto aqui, eu vou colocar um href, entre aspas duplas aqui, uma cerquilha, para fazer o nosso linkzinho aqui. Esse A do fechamento eu vou colocar lá no final. E ainda vou colocar aqui um spam vazio. Não preciso colocar nada dentro desse spam. Vamos ver se vai funcionar aqui o meu drop-down cortadinho. Drop-down grande, success. Ok, os itens aqui. Salvei aqui, vou atualizar minha página. E olha só, o que aconteceu? Se eu clicar aqui em drop down, não acontece nada, ó. Ele vai para um link direto.
Se eu clicar aqui, ó, ele aparece os itens aqui para eu estar selecionando qual que eu quero. Temos ainda a possibilidade de colocar um separador entre os itens do drop-down aqui, tanto nessa opção quanto na outra. Daí funciona da seguinte maneira, ó. Você coloca aqui uma LI adicional. Nessa LI aqui você coloca uma class chamada divider. Nesse divider aqui, vamos colocar aqui nos dois itens, ó. Salvei, vou lá e atualizo a minha página. E olha só, ele coloca um divisor de águas, digamos assim, entre os itens aqui. Coloca uma barrinha dividindo cada um dos itens do seu drop-down. Então, muito simples de criar drop-down. A partir de agora, chega de dor de cabeça, chega de estar testando vários exemplos em vários browsers até conseguir fazer funcionar todos eles. Como vocês viram aqui, opções tem, opções são muitas e variadas e você pode estar trabalhando aí com muita coisa bacana, simplesmente utilizando os estilos padrão do próprio Foundation. Vamos encerrar assim a nossa aula sobre botões, certo? Se você tiver alguma dúvida sobre o que a gente viu aqui hoje, você pode estar postando seu comentário aí no nosso blog, ou então se você for assinante premium, pode entrar em contato através da página de suporte. Não esqueça de dar uma lida complementar na documentação sobre botões e também não esqueça de compartilhar essa aula numa rede social para ajudar a divulgar esse trabalho bacana. Aguardo todos vocês na próxima videoaula.